A Câmara dos Deputados, em Brasília, também discutiu a crise no sistema de abastecimento de São Paulo. Especialistas apontam que a falta de água pode prejudicar seriamente a economia do estado, afetando o comércio, serviços e até a linha de produção das fábricas. A audiência na Câmara reuniu representantes de empresas de saneamento dos municípios da região de Campinas e do Comitê PCJ, que administra e fiscaliza os recursos hídricos dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, responsáveis pela maior parte das reservas do sistema Cantareira. Para a superintendente do Serviço de Saneamento do município de Atibaia, a estiagem atípica e o calor recorde no último verão colaboraram para o atual nível dos reservatórios. Mas o principal motivo que levou a esta situação foi um erro de estratégia cometido pelo governo estadual 4 décadas atrás. Na época existiam duas alternativas, que seria o sistema Cantareira, que custaria $1 bilhão e abasteceria São Paulo até o ano 2000 aproximadamente, e existia uma outra alternativa que era sete reservatórios no Vale do Ribeira, que custariam $6 bilhões, mas que abasteceriam São Paulo até o ano de 2050. Outra conclusão apresentada pelo comitê durante a audiência pública é de que na última década o governo do estado de São Paulo assistiu à queda contínua das reservas de água do sistema Cantareira, sem, entretanto, apresentar soluções efetivas para corrigir a situação. Demorou muito para tomar ação e se ficou sempre esperando a chuva, o clima. As decisões tudo que está sendo feito hoje, construção de novas barragens, deveria ter sido feito há anos atrás, né? Então houve sim uma morosidade, o planejamento não foi cumprido e por isso a crise de hoje. O presidente da Agência Nacional de Águas também participou da audiência. Ele afirmou que o governo federal está pronto para colaborar, intermediando um acordo para que parte da água do Rio Paraíba do Sul, que abastece o estado do Rio de Janeiro, seja utilizada também em São Paulo. O Rio de Janeiro é um estado também que é altamente dependente das águas desse rio, do Rio Paraíba do Sul. Então penso que nós temos insistido com essa posição de que o momento mais oportuno, a questão que se coloca é de que haja um diálogo entre todos os interessados, que esse diálogo produza uma solução e essa solução será considerada por todos, inclusive pela Agência Nacional de Águas, como uma solução duradoura. Desde o início da queda no reservatório, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, autorizou a utilização de outros sistemas em regiões abastecidas pelo Cantareira. Bairros paulistanos passaram a receber água dos sistemas Guarapiranga e Alto Tietê. Essa ação pode gerar falta d'água em regiões de plantação, alertou o subcomitê da Bacia Alto Tietê. O Departamento de Águas e Energia Elétrica afirma que há tempos está no seu limite de captação, que é de 15 metros cúbicos por segundo. A demanda do Alto Tietê Cabeceira também está crítica. Nós estamos também no nível próximo do alerta, então não há uma grande demanda para transferência. Por outro lado, também é impraticável, porque nós estamos na nossa ETA do SPAT, está no limite máximo de tratamento, que é os 15 metros cúbicos por segundo. Além do que também a outorga que a Sabesp tem para captação no sistema Alto Tietê é 15 metros por segundo. Então não há mais do que falar de aumento de transferência para outra bacia. Eu tenho um pouco de preocupação com o racionamento, que é a questão do ecossistema. Se o ecossistema tirar toda a água dele, o Alto Tietê é um ecossistema delicado, ele pode sofrer com isso. Então esse balanço de recurso da saída do Cantareira, de reduzir o Cantareira, tirar um pouco mais do Tietê, tem que ser muito bem acompanhado para evitar problemas que venham para a região e afetem a produção agrícola, afetem a própria biodiversidade que vocês têm aqui, né? O impacto da falta de água chegou a afetar quase metade da produção da região. Afetou tanto qualidade como quantidade. Então a gente teve, com a redução da possibilidade de irrigação, você acaba fazendo com que a qualidade do produto reduza, o tamanho desse produto reduza e a área de produção também seja reduzida, porque a gente não tinha capacidade da irrigação. Com toda essa redução e a queda da qualidade, você tem uma oferta menor do produto no mercado, consequentemente um aumento do preço, com a queda da qualidade. Naturalmente o consumidor vai reclamar o tempo todo. A média foi entre 40% e 50% de perda de produção, contando redução da qualidade, diminuição das áreas de produção. O subcomitê não descarta entrar com racionamento. A gente sabe que está no nível próximo do alerta, com a Copa haverá um aumento de consumo
as pessoas vão ficar mais em casa, passam esse jogo, automaticamente consome mais água e também aumenta a população turística da região leste. Isso cria uma demanda, um plus de demanda e a gente se preocupa sim. Só a agricultura consome 70% da água doce de todo o planeta. Como esse recurso é tão importante para o campo, agricultores têm procurado maneiras de economizá-lo. Entre as soluções está a criação de plantas que usam menos água para se desenvolver. Em todo o mundo, a agricultura é o setor que mais utiliza água. No Brasil, 69% do total consumido vão para as lavouras, bem mais do que o uso urbano e na indústria. A tendência é que se gaste cada vez mais diante do aumento da demanda por alimentos. Na década de 70, a irrigação chegava a pouco mais de 2% da área cultivada no país. Hoje, já chega a mais de 8%, o que é considerado pouco diante do potencial brasileiro. O programa Mais Irrigação do governo federal prevê duplicar essa área até 2030, com investimentos de 10 bilhões de reais. A Agência Nacional de Águas avalia que a ampliação das áreas irrigadas não deve causar impacto ao meio ambiente, mas é preciso investir em tecnologia. Uma área irrigada produz 3, 4 vezes ou até mais, né, do que produz uma área de sequeiro. Então, ora, se eu tenho uma necessidade de ampliar minha produção, evidentemente, se eu amplio com irrigação, eu estou ocupando uma quantidade menor de novas áreas. Só isso já traz um ganho ambiental. Nessa propriedade planaltina, que fica a 50 quilômetros de Brasília, a tecnologia ajuda a superar a falta de água. O volume dos rios e córregos que abastecem a região diminuiu ao longo dos anos. Por isso, Maurício instalou estufas com gotejamento para manter a produção de pimentão e repolho. Ele também participa de um programa do governo que concede recursos para reflorestamento. Antigamente nós usávamos aspersão, né, para plantio a campo, né? Hoje nós passamos tudo para gotejamento. Então a gente conseguiu aí reduzir aí 30%, 40% de água usando gotejamento. Mas os avançados métodos de irrigação podem não ser, no futuro próximo, as únicas formas de se gastar menos água no campo. Por meio da genética, pesquisadores tentam criar plantas mais resistentes à seca e que produzam mais alimentos com cada vez menos água. Essa unidade da Embrapa desenvolve uma variedade de cana-de-açúcar adaptada ao cerrado, menos dependente de irrigação. A pesquisa também envolve outros produtos. A gente acredita que essas tecnologias elas possam não minimizar, não eliminar o uso da água, mas você pode usar, por exemplo, continuar utilizando, por exemplo, irrigação em áreas que são realmente secas, né? Que os períodos de estiagem são muito longos. Então a ideia é minimizar o uso da água. Um desafio é fazer com que a tecnologia chegue aos produtores. No ano passado, por exemplo, os juros para a compra de equipamentos avançados eram altos. Para a safra atual, a taxa é de 3,5% contra 6% no período anterior. A tecnologia que é gerada, ela precisa chegar ao produtor rural. E para ela chegar ao produtor rural, ela precisa de um contexto técnico que demonstre ao produtor rural que o uso dessa tecnologia vai aumentar a sua renda, vai melhorar suas condições de vida e vai melhorar a sustentabilidade da sua propriedade. No campo ou na cidade, o importante nesses tempos é evitar o desperdício de água. O nosso programa fica por aqui. Até a semana que vem.